Oi, nós somos alunos do Colégio Estadual Central do Brasil, da turma 3013, e nós vamos falar sobre a produção de etanol. O etanol alcoetílico é produzido a partir das usinas de matérias-primas, como a cana-de-açúcar, o milho e a beterraba. Ele é um biocombustível, ou seja, um combustível renovável, que não necessita de materiais de origem fóssil, como o petróleo. Em todo o mundo, os biocombustíveis sempre ficam de segundo plano, devido à facilidade e à abundância do petróleo. O problema é que a queima de combustíveis fósseis contribui para o aquecimento global e também já há sinais de escassez do petróleo. O etanol começou a ganhar mais atenção, porém nem todo biocombustível é uma alternância tão limpa assim para o planeta, por causa da complexidade da sua fabricação. O etanol pode, dependendo da matéria-prima, até gerar mais emissão de gases poluentes. Isso sem falar no risco maiores para o desmatamento, ampliando as plantações. Nesse ponto, o etanol brasileiro, já feito da cana-de-açúcar, leva o levante. Ele é mais produtivo do que o extraído do milho, por exemplo, e provoca um impacto ambiental menor. Enquanto os hectares de milho rendem 3.000 litros de etanol, uma mesma área plantada de cana rende 7.500 litros. A maior matéria-prima do etanol brasileiro é a cana-de-açúcar. Ela chega às usinas em caminhões, é descarregada em esteiras rolantes. A primeira etapa da produção é a lavagem da cana, que recebe um banho de água que retira terra, areia e outras impurezas. Após ser lavada, a cana é picada em pequenos pedaços para facilitar a moagem. Aqui ela passa também por baixo de um eletroímã que se encarrega de retirar materiais ferrosos e outros componentes metálicos que possam danificar as máquinas. O passo seguinte é a moagem, em que a cana é esmagada por rolos trituradores. Após a moagem, 70% da cana vira caldo, no qual está o açúcar de onde se extrai o etanol. Os 30% restantes são de bagaço, que pode ser queimado e gerar energia para usinas. A primeira experiência do uso do etanol como combustível no Brasil aconteceu no ano de 1925, com a criação do primeiro carro álcool do país. Em 1927, a usina Serra Grande, Alagoas, foi a primeira do país a produzir etanol. Ele tem 1% de impurezas sólidas, como areia, argila e pedaços de bagaço. Por isso, ele vai ser peneirado e vai seguir para descansar em um tanque, que aos poucos as impurezas vão ser depositadas ao fundo e com isso vai ser formado uma espécie de lodo, que vai servir como adubo. Quando ele estiver bem limpo, o caldo vai ser chamado de caldo clarificado, que ele vai ser aquecido para ser esterilizado e depois ele vai ser levado para as dornas, que são tanques onde é misturado com um fermento específico. E esse fermento ele tem micro-organismos que se alimentam do açúcar do caldo e vão liberar um gás carbônico e o álcool. E nessa etapa da fermentação, ela dura mais ou menos de 4 a 12 horas e no final vai gerar um produto que se chama o vinho fermentado. O fermentado contém só 10% de álcool, o resto é basicamente água. Por isso, ele precisa ir para a destilação. Em diversos tanques, o vinho é aquecido até evaporar, depois é condensado e volta à forma líquida, mas com seus diversos componentes separados. Da destilação sai o álcool hidratado, líquido com 96% de álcool. É ele que será vendido nos postos. Parte dele, porém, ainda passa por um processo de desidratação, virando o álcool anidro, mais de 99,5% de álcool, que é misturado à gasolina como aditivo. Os dois tipos de etanol produzidos, o hidratado e o anidro, são armazenados em tanques de grande volume. Lá, aguardam até serem retirados por caminhões-tanque, que levam o etanol para que as distribuidoras comercializarem o produto com os postos. Essa classe dos álcools, isso significa que é um composto orgânico que apresenta o grupo funcional hidroxila, preso a um ou mais carbonos saturados. O etanol é usado na fabricação de bebidas alcoólicas e como combustível. No Brasil, a maior parte da produção de etanol é para a indústria de combustíveis. Essa preferência pelo fato
do etanol não produzir dióxido de enxofre quando é queimado, ao contrário da gasolina, que polui a atmosfera. Importante lembrar que existe uma grande preocupação com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Descobertas na ciência revelam os perigos da ingestão de grande quantidade de álcool, que pode ocasionar danos irreversíveis ao cérebro, ao fígado e ao coração. É comum visualizarmos nas placas de informação ou na própria bomba de combustível a palavra etanol. Isso quer dizer que a grande maioria das pessoas tem conhecimento de que esse composto é um combustível. O etanol é um líquido incolor que pertence a um grupo de substâncias conhecidas como álcools. Por essa razão, ele é comumente chamado de álcool. Podemos encontrar esse líquido também em supermercados ou farmácias em frascos de 1 litro ou 500 ml, por exemplo, e utilizado para a limpeza de maneira geral. O interessante é que a composição do álcool de supermercado e farmácia é diferente da composição do etanol encontrado nos postos de combustível. Dessa forma, é fato que conhecemos muitas funções desse líquido incolor tão conhecido e utilizado diariamente. Mas você conhece suas características específicas e como ele é produzido? Por intermédio deste texto, você pode tornar-se um conhecedor de verdade sobre o etanol. Dentre as vantagens do etanol, uma delas podemos citar que ele polui bem menos que a gasolina. Isso acontece pois o etanol não produz o dióxido de enxofre. Além dele ser bem menos poluente, acresce o fato o preço dele também ser bem mais em conta. Mas o etanol também tem algumas desvantagens, pois ele rende 30% menos que a gasolina. E em regiões frias, o etanol pode causar problemas. Isso porque perde capacidade de combustão a temperaturas abaixo de 13 graus. E outra desvantagem do etanol é que para sua produção é necessário um grande terreno. Isso pode causar desmatamento e a fome, porque muitas dessas terras poderiam ser utilizadas para cultivar alimentos que satisfazem a fome das pessoas que são utilizadas para o plantio da matéria-prima do etanol. Etanol, ou ácido etílico, assim chamado, é produzido de maneira pura em sua composição química. No Brasil, em sua maioria, é feito com cana-de-açúcar. Na proporção feita, 1 tonelada de cana-de-açúcar produz 140 kg de bagaço de cana, e desses 140 kg de bagaço é retirado um extrato energético onde é feito o etanol. O etanol produzido desse extrato da cana tem 2 formas: o etanol hidratado e o etanol anidro. A diferença entre eles é justamente no nome. O hidratado tem a composição de água maior. Logo, esse etanol hidratado é justamente o encontrado em postos de gasolina para consumo automobilístico, é combustível. Já o etanol anidro tem menos água em sua composição, ou seja, ele tem que ser misturado com outro tipo de gasolina para ser comercializado. Então, você não consegue encontrar o etanol anidro, nem álcool anidro, nem gasolina anidro de maneira nenhuma para o consumo final. O consumo do etanol é muito bom, por um lado, comparado aos combustíveis fósseis, já que é de maneira natural e pode ser reposto, porém, é sim muito poluente ao meio ambiente, visto que se jogado em meios líquidos, também polui muito a água e deixa ela insalubre. E também o etanol, como é feito de maneira vegetal, vem roubando muito espaço da produção de cultivo alimentício.